Pronto, meus irmãos, mais uma vez aqui para nós darmos seguimento ao estudo da hora do arrebatamento. Somos pré-tribulacionistas e também pré-milenista. A partir dessa visão ou dessas correntes é que nós vamos pautar a nossa linha de estudo. Mas já apresentamos as correntes do pós-tribulacionismo. Na última live, nós analisamos o mid-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, corrente que acredita que a igreja é arrebatada no meio dos 7 anos, ou no meio da 70ª semana de Daniel. E hoje nós vamos para a pré-ira, terceira corrente, que é nova e tem exposto também as suas ideias. Vou pedir ao irmão Almir para colocar na pré-ira, a lâmina do slide, para que nós possamos analisar. Pode seguir. Também podemos passar do meio de tribulacionismo e irmos para a lâmina seguinte. Pronto. Antes, acho que tem. A terceira aí, a pré-ira. Essa corrente, ela é nova, defendida por Marvin Rosenthal, Alan Kushner e outros. Ela crê em um arrebatamento, eu botei quase iminente, mas praticamente iminente somente é a corrente pré-tribulacionista. Quase iminente porque eles não definem direito o momento do arrebatamento, mas a ideia é que eles trabalham com 3 tipos de iras para dentro do contexto da 70ª semana de Daniel. A ira do homem seria a ira do anticristo. Para eles, a ira do homem estaria nos primeiros 3 anos e meio. Em seguida vem a ira do dragão, que está lá, para eles colocam no... Para simplificar melhor no entendimento, são 84 meses de tribulação. A gente acredita literalmente nesses meses de 30 dias. Então, dá 1.260 dias noutra expressão, mas lá em Apocalipse 11, versículo 2, fala-se em 42 meses, né? Jerusalém será pisada pelos gentios, né? A cidade santa é pisada pelos gentios por 42 meses. Então, os primeiros 3 anos e meio são 42 meses, os 3 anos e meio finais são 42 meses, dá 84 meses. E a visão deles nos primeiros 42 meses é a ira do homem, no meio, aí, grande tribulação, veio aí o meio da semana, eles não são mid, mas aqui da metade da semana para o final, eles pegam metade. Então, a gente vê assim, se são 42 meses, aí tem 42 meses na primeira etapa, aí eles pegam a metade, e 42 meses dá o quê? 21 meses. Então, você pega 42 meses com mais 21, dá 63 meses. Então, eles dão a ira do dragão 21 meses. A ira do homem, 42 meses, que é antes, os primeiros 3 anos e meio. A ira do dragão, depois dos 42 meses, 21 meses, aí dá 63. Aí, no 63º mês, é que Deus derrama a sua ira. Então, tem a ira do homem, a ira do dragão e a ira de Satanás e a ira de Deus. A ira de Deus, então, a igreja passa pela ira do homem, tribulação, passa pela ira do dragão, esses 21 meses, e aí nos 21 meses finais ela não entra. Então, por isso eles são chamados de pré-ira, porque é pré-ira de Deus, em que eles veem a coisa funcionando assim. Só que, à luz da Bíblia, a ira de Deus é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele tem 3 estágios. Primeiro estágio do dia do Senhor, os 7 anos, a 70ª semana de Daniel, até Armagedon.
Segundo estágio, depois do milênio, no final do milênio, aquela rebelião de Satanás contra a cidade amada e o Cordeiro, que é aquela rebelião lá em que é utilizada a expressão Gog e Magog, embora a gente tenha que entender que Gog e Magog em Apocalipse 20, de 7 a 10, não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, porque Ezequiel 38 e 39 está falando da queda do comunismo, está falando da Confederação do Norte contra Israel. E lá em Apocalipse 20, de 7 a 10, já é depois do milênio, quando Satanás é solto e ele é derrotado. Ali tem o dia do Senhor, dentro desse contexto final da queima daqueles ímpios. E o dia do Senhor termina com o juízo final, que é capítulo 20, de 11 a 15, quando aquele que está sentado sobre o trono branco, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e ali é quando entra 2 Pedro 3, que fala da queima da terra, e vai dizer lá: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. Então, o dia do Senhor tem 3 etapas, como a primeira ressurreição tem 3 etapas, como a segunda vinda de Cristo tem 2 etapas: o arrebatamento e a revelação. Então, para nós, se a gente olhar Apocalipse 15, versículo 1, a gente enxerga perfeitamente, dentro de uma lógica maravilhosa, que a ira de Deus abarca todo o período de 7 anos, e não 21 meses lá no final. A ira de Deus está lá. Então, a igreja é arrebatada antes da ira de Deus se derramar sobre a terra, mas a ira de Deus está em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 21 juízos, porque lá no capítulo 15, versículo 1, diz que foi visto um grande e admirável sinal, né, que eram os 7, no sinal do céu, que eram os 7 anjos que tinham as 7 últimas taças, porque nelas se consuma ou é consumada a ira de Deus. Isso é uma lógica. Se a ira de Deus é consumada nas 7 taças, porque ela foi iniciada lá nos 7 selos, nas 7 trombetas e culminou com as 7 taças. Então aí nós temos a ira de Deus. Então, para eles, a ira de Deus não se manifesta nos 7 anos de tribulação, para a gente se manifesta, Apocalipse 15, 1, mas quase no fim da última metade da 70ª semana de Daniel, talvez no final do 63º mês do período. Eles vão além do mesotribulacionismo. Então, as correntes, até aqui estudadas, pós-tribulacionismo, a igreja é arrebatada no final da tribulação. Midi-tribulacionismo, a igreja é arrebatada no meio da tribulação. E a pré-ira, a igreja é arrebatada na metade da grande tribulação. Na metade, entenda-se, naquela metade ali dos 3 anos e meio finais. Então, para eles, nos 3 anos e meio iniciais da 70ª semana de Daniel, se revela a ira do homem. Primeira parte dos 3 anos e meio finais se manifesta a ira do diabo. Primeira parte, entenda-se, 21 meses. E, por fim, na última parte dos 3 anos e meio finais, acontece a ira de Deus. Essas são as correntes que não acreditam numa vinda iminente, como entendemos a iminência. Pode passar, irmão Almir, a não ser que alguém queira fazer alguma intervenção, a gente vai passar para a corrente pré-tribulacional. Então, se alguém quiser, pode levantar a mão. Então, pode abrir, irmão Almir. Depois a gente vai para o pré-tribulacionismo. Se não surgir mais questões, ou se à medida que o pastor Danilo colocar alguma coisa, pode surgir outras perguntas. Irmão Elias, o senhor está aí para administrar. O pastor Danilo, fique à vontade, pastor, por favor. Pronto. É só, na verdade, uma dúvida do pensamento que eles têm, pastor, porque, como o senhor falou, eles acreditam que essa questão da ira de Deus está mais relacionada aos últimos eventos lá no final da tribulação. Mas como que eles interpretam os eventos anteriores a isso? Ou seja, todos os flagelos e todos os acontecimentos que estão ocorrendo desde o início da tribulação. Qual é o pensamento deles?
acerca desses eventos, dessas questões? É, eles olham o Apocalipse e eles não veem, eles assim, afirmam que os eventos vão acontecer, mas eles não olham o Apocalipse dentro de um contexto que abranja é, a ira de Deus enxergada, porque em alguns textos do Apocalipse parece que a ira de Deus ela está mais projetada lá para o final. Quando a gente lê assim, às vezes sem fazer uma análise sequencial mais acurada, eles acabam dizendo que a ira de Deus ela está sendo assim a ira de Deus não vai atingir a igreja. E a gente sabe que não vai atingir a igreja, nem vai atingir os crentes da tribulação, os convertidos da tribulação. Até Israel mesmo vai ser guardado da ira. Nenhum desses 21 juízos caem sobre nenhum crente. Esses 21 juízos, eles caem sobre os incrédulos, os que habitam sobre a terra. Só que a gente sabe também que tem a ira do dragão, sim. Ele, quando é lançado na terra, diz que ele tem muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E tem a ira do anticristo com o falso profeta, trazendo a guilhotina e tal. Mas eles não pegam esses eventos como reflexos da ira de Deus. Para eles, a ira de Deus ela está dentro mais no contexto daqueles de trombetas e taças, trombetas e taças. E ainda que façam assim, não é bem, não é bem, viu? Porque a última trombeta, que é a última, desculpe, não vou nem usar esse termo, que não é bom, para não confundir. A sétima trombeta, ela contém o último ai, porque Uhum. o ai de número um é a quinta trombeta, os gafanhotos. O ai de número 2 é a sexta trombeta, aquela guerra mundial. E o ai de número 3 é um conjunto. O ai de número 3 está em capítulo 11 de Apocalipse, de 15 a 19, que é a trombeta ali é tocada, mas só que essa trombeta ela tem dias, porque em capítulo 11, capítulo 10, versículo 7, fala que nos dias do toque da sétima trombeta, nos dias, porque a sétima trombeta ela não aparece em 11, de 15 a 19, como algo restrito ali. A sétima trombeta ela acopla capítulo 16 todinho, são as sete taças da ira, porque capítulo 16 é Armagedon. Como capítulo 14 é Armagedon. Como capítulo 19 é Armagedon. Apocalipse tem os seus interlúdios, né? Que é capítulo 7, que abrange a grande tribulação, com 144 mil judeus e multidão inumerável do verso 9 a 17. E ainda tem capítulo 11, capítulo 10, João comendo o livrinho, que é o Apocalipse, e o restante. Capítulo 11 são as duas testemunhas. E vem aí sim, depois desse interlúdio, vem a trombeta, mas ainda tem mais um interlúdio que é o capítulo de número 17 e 18, que é a queda de Babilônia, né? Uhum. Então, esses eventos que o senhor pontua, eles pegam os cânticos que você tem vários cânticos em Apocalipse, dos anciãos, dos anjos, dos 144 mil, e eles fazem uma mistura para jogar a ira de Deus. Por exemplo, capítulo 6 fala do sexto selo, e lá Uhum. fala da ira do cordeiro e da ira do que está no trono, e pedem montes cair sobre nós, os homens, né, rochedos, nos esconda da ira do cordeiro. Mas claro que o Apocalipse ele é sequencial, ele não a ideia aliancista de recapitular é complicada, mas também o Apocalipse tem não tem uma cronologia exata assim, a gente indo. Em algum momento você tem uma projeção, porque aquele capítulo 6, o sexto selo, ele é muito projetado até para depois do milênio, ele é jogado para depois do milênio. Então, aí eles pegam textos que falam, porque são muitos, porque é a realidade
quando a Bíblia diz que Cristo, Paulo fala que Cristo vai nos livrar da ira, em Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10 e capítulo 5, versículo 9, né? Nós não fomos destinados à ira. Ali está falando do arrebatamento pré-tribulacional, claramente, porque a ira é o período da tribulação. A ira é o período da tribulação. Só que eles não enxergam a ira como o período da tribulação. Eles enxergam, quando a gente está falando da ira de Deus e do Cordeiro, eles enxergam como que a ira de Deus e do Cordeiro só fossem derramadas No final. meses finais. Então, fazendo a mesma confusão que o mesotribulacionista faz. Então, tem base? Não tem base. É porque eles pegam algumas coisas e tentam criar uma hermenêutica em cima disso. A gente só vai conhecer melhor o pensamento deles quando os livros, porque são muitos livros que não estão publicados no Brasil, mas é um movimento que está chegando no Brasil. Então, vocês vão ter muitos livros futuramente traduzidos para o português sobre a pré-ira. E às vezes até vai poder surgir aí muita gente também começando a defender. E, infelizmente, no meio dos dispensacionalistas progressivos já tem a tendência maior de muitos dispensacionalistas progressivos abraçarem a pré-ira, né? Como Ô, pastor, a corrente, a corrente. sim. Bom, só complementando uma pergunta. Embora eu entenda que na visão deles tem esses eventos no final que são mais, digamos, é, potentes, né? Qual é o texto ou evento específico que eles baseiam a questão do arrebatamento iminente justamente nesse período? Porque se a gente for analisar o período final da tribulação, não tem nenhuma história ou evento ou até mesmo versículo que sustentaria a interpretação de um arrebatamento justamente naquele momento. Então, como que eles avaliam essa questão, pastor? Até o pessoal da mesotribulacionista tem até um trunfo, né? Quer dizer que o arrebatamento se dá no arrebatamento das duas testemunhas, lá no meio. Eles têm situam ali, que não, a gente já viu na live passada que não tem lógica. Mas o que eles querem dizer é que o anticristo vai governar os primeiros 3 anos e meio, e aquelas almas debaixo do altar, por exemplo, já refletem uma ira do homem contra, ali já reflete. Então, a base deles está em cima das iras. Eles tentam separar, porque a ira a ira do anticristo é a ira do dragão, essa ira vai até o final da tribulação. Ela eles estão dando assim, como se fosse estanque, né? Aqui está a ira do homem. Aí, quando o diabo é lançado na terra por Miguel, no meio da tribulação, aí ele desce, e o pouco tempo que resta a ele, ele desceu com grande ira para perseguir a mulher. Esse pouco tempo que resta seria os 21 meses. Tá entendendo? E aí fica os 21 meses para Deus, no final, Deus derramar a sua ira, como se Deus não já estivesse derramando desde o início, e como se a ira do homem já não tivesse. Claro que a ira do diabo ela vem a partir da grande tribulação, da parte final. Mas a ira do homem está em todo o projeto. E tanto que o anticristo muda de posição. Ele tem uma posição mais pacífica nos primeiros 3 anos e meio por conta do pacto com Israel, mas na hora que ele rompe o pacto, já é o diabo que entra nele, né? Possivelmente o diabo vai possuí-lo. Eu costumo dizer que são os dois filhos da perdição que o diabo possuiu, porque o diabo nunca possuiu homem nenhum, salvo ou exceto Judas, para atrair a Cristo. E a segunda pessoa que ele vai possuir é o anticristo. Coincidentemente, Jesus chama em capítulo 17, verso 12, Judas de filho da perdição. Ele diz: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E Paulo chama esse segundo Judas, que é o anticristo, de filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses 2, ele diz que ele chama de Nico, e ele chama também o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Em Judas, ele entra a partir do bocado que Jesus dá. Em o anticristo, ele entra, ao nosso ver, numa interpretação do Apocalipse, no capítulo 12,
do Apocalipse, quando Miguel o derruba e ele estando na terra, ele vai ao mar dos povos e ele entra no anticristo, porque parece que o anticristo vai ser morto, porque é dito que ele é chamado a besta cuja ferida mortal foi curada. Aí é a ressurreição, porque ele morre e aí o diabo entra nele e o ressuscita. E aí o povo judeu vai dizer, e todo mundo vai dizer, né? Porque aquela expressão do capítulo 13, que todo mundo fica admirado, quem é que pode batalhar contra ela? E vão dizer isso. Eu creio que vão dizer isso. Aquele impostor da Galileia, roubaram o corpo dele, Mateus 28, roubaram o corpo dele e a mentira aí se espalhou de que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou nada. Agora, esse aqui a gente está vendo com os nossos olhos. Esse é o verdadeiro Messias, o Cristo. Esse ressuscitou porque o diabo o ressuscita. O diabo entra nele e ele se ergue agora como super-homem agora com um dragão dentro dele. E a partir daí ele mata as duas testemunhas, que não pode ser de jeito nenhum, irmã Elias, não pode ser de jeito nenhum a igreja e tampouco a instituição, porque ele vai matar as duas testemunhas como o princípio da ira dele. Então, quando ele se vê na terra, ele mata as duas testemunhas, entrando no anticristo, e mata e persegue a mulher. Todo o capítulo 12 é o diabo dentro do anticristo perseguindo a mulher, e aí ele começa também a implantar o sistema, porque o 666, o nome e o número, ou o nome e o sinal, que é um nome, um sinal e um número. São três coisas que pode colocar qualquer uma, na testa ou na mão direita. O nome, o sinal ou o número, que é o nome do anticristo. Para a nova era, a era globalista, o movimento holístico, o nome dele é, em francês, Saint-Germain, que tem lá o time, né? E em inglês é Lord Maitreya, né? Na visão aquariana. Mas é aí que ele vem assim. Mas para a gente, irmãos, a ira de Deus, a ira do homem e a ira do dragão permeia o processo. Então vai até o final, até Armagedon. E a ira de Deus também. Então eles tentam concatenar, pastor Danilo, as coisas assim, ira do homem, ira do dragão, ira de Deus. Mas a gente não enxerga assim. Ou seja, malabarismos, alegorias. Quanto mais a gente ouve, mais convicção a gente tem na nossa posição, né? Obrigado, pastor. Ok, o primo e depois o pastor Ulisses. Antes disso, boa noite, Márcio. Sentimos sua falta semana passada. E bom vê-lo aí, rapaz. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Semana passada fui num culto do Sapatinho de Fogo na terça-feira, né? E hoje eu me atrasei, a gente está com gente em casa aqui, mas precisava entrar porque eu assisti os vídeos depois tal, e para mim faz sentido a gente estar ouvindo o que está sendo dito aqui, né? Seja Boa noite bem-vindo. a todos. Boa noite. Então, primo e depois pastor Ulisses. Seu som, primo, você está sem som. Ô, primo, você está sem Almir, seu você está sem som. som, né? Sem som, primo. Seus- Oh, desculpe, estou sem som. Falei para mim mesmo aqui, mas eu estava dizendo que o pastor Evaldo aí agora está mais respirando mais tranquilo. Viu o Márcio aí, a foto dele que não tinha visto no começo. Agora já está mais tranquilo, né, pastor Evaldo? O Márcio está presente aí. Mas eu vou fazer a minha pergunta, mas antes disso, o pastor falou aí sobre a, a possessão demoníaca. E eu conheci um pastor renomado que defendia a posição de que Pedro havia sido possuído pelo demônio. Não é nosso tema aqui agora, mas só quis fazer o comentário, né? Porque o pastor disse que o demônio, na resposta do pastor Danilo, segundo o que ele vai possuir, será o anticristo, é isso, né? Só uma coisa, eu falei o diabo.
Ah, tá certo. Ok, O ok. diabo. Os demônios são N casos, e inclusive na época de Cristo, então, né? Tá certo, tá certo. Legião da O justiça. principal, né? Então, O ok. diabo não possui ninguém. O diabo não se aposta de ninguém na história bíblica. Não se tem nenhum evento, a não ser Judas e, futuramente, o segundo filho da perdição, que seria o anticristo. Só. Tá Mas nenhum certo. evento. Tá certo, tá esclarecido, então eu acabei deixando passar, então. Ok, obrigado, pastor. Mas a minha colocação também foi dito aí sobre que a ira de Deus, ela vai recair sobre os que habitam sobre a terra, né? Então, ao usar esse termo, a gente percebe que no livro aparece várias vezes a menção desse termo, né? De todos os que habitam sobre a terra. Como eu posso distinguir aí? Porque quando a gente pensa, olha, os que habitam ali, ou seja, estarão também crentes habitando, né? Fala em habitar é estar presente, não é isso? Então, como podemos enxergar essa separação que o pastor faz e que a ira é sobre os que habitam sobre a terra, eliminando, né? Tirando os salvos ali, usando esse mesmo termo? Porque quando fala os que habitam sobre a terra, a gente já pensa no todo, né? Como que eu posso enxergar em algum texto aqui essa separação que o pastor faz? Não sou eu que faço. No Apocalipse, a revelação que foi dada a João, temos 12 vezes a expressão os que habitam sobre a terra. Em todas as 12 vezes, a ideia é ímpios. Isso não quer dizer que só existam os que habitam sobre a terra, no sentido de que a gente não tem os 144 mil habitando na terra, sim, as duas testemunhas habitando na terra, sim, do capítulo 7, os mártires do capítulo 7 e outros tantos. Então, a expressão, os que habitam sobre a terra, é a expressão, os que habitam sobre a terra, que denota negativamente todas elas, se enquadrando, inclusive tem uma bem interessante, que é no capítulo 13, versículo 8, que fala que esses que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Isso aparece em capítulo 17, versículo 8, e aparece também no capítulo 13, versículo 8. Essas são duas citações, mas a ideia é essa. Os que habitam sobre a terra seriam indivíduos que não vão se converter, indivíduos que irão ser ímpios e impenitentes, que não adianta nem Deus mandar as pragas que vai mandar, a ira de Deus sendo derramada, e mesmo assim eles mordendo a língua de dor, mas eles blasfemando ao invés de se arrependendo. E Deus dizendo deles tempo para se arrepender, e não se arrependeram. Então, os que habitam sobre a terra, eu tenho um slide aí lá na frente, que a gente tem todos os textos, e a ideia de que os que habitam sobre a terra vão adorar a besta, vão receber o sinal, não vão aceitar, não vão, nenhum deles vai dizer não quero e vai ser degolado ou guilhotinado pelo anticristo pela instrumentalidade do falso profeta. Então, todas as vezes que a gente vê os que habitam sobre a terra, você não tem arrependimento, você não tem conversão. Então, esses que habitam na terra, é esses que a gente está chamando de ímpios, de incrédulos, inveterados e irredutíveis e sem arrependimentos. Esses são os que habitam sobre a terra. Não significa a totalidade das pessoas, significa vamos dizer assim, um grupo, claro, majoritário, mas que não vão se converter de jeito nenhum, porque os textos demandam isso. Até as duas testemunhas são mortas e fazem festa. Quem é que faz festa com a morte das testemunhas? Os que habitam sobre a terra. E as testemunhas não estão na terra, estão habitando na terra, mas quem faz festa? Os que habitam sobre a terra. Então,
Os textos que a gente tem, 12 textos, expressam bem isso. Ok, muito obrigado, pastor. Obrigado pela Ué, explanação. pastor Ulisses, depois irmão Daniel. O pastor Evaldo, por favor, pode abrir aí sua Bíblia para Apocalipse 13, versículo 18. Uma curiosidade que surgiu para mim aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso daqui, por isso eu não analisei isso. Mas Apocalipse 13, 18. O que é sair, Elisa? Onde diz ali: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Esse calcule o número da besta, aquele que tem entendimento. O senhor já parou para analisar o que seria isso? Alguém tem alguma ideia aí para clarear um pouco isso? Muitos já se atrapalharam com isso porque quis calcular para o momento, quis calcular para a sua época. Então, já pegaram a tiara do Papa, por exemplo, tem Vicarius Filii, substituto do Filho de Deus, e o algarismo romano deu 666. Aí depois vieram Adolfo Hitler e tantos, assim, o papado, tantas coisas. Assim, irmãos, eu vejo assim, essa fala através do apóstolo não é para nós. Não é para nós. A fala é para quem estiver dentro do contexto da tribulação. Porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é dinâmica, ela tem... Então, quem estiver lá naquela época que pegar o texto bíblico e ler, vai entender, os que tiverem entendimento, que aquele indivíduo que fez o pacto com Israel por uma semana, aquele indivíduo que fez aquele pacto lá, ele é o anticristo. Então, aí é identificá-lo. Querer identificar o anticristo hoje, com número, com cálculos, é temerário porque a gente não sabe se Jesus Cristo virá nesses dias ou se ele virá daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Então, não tem como dizer a besta é essa porque o número tal. Aí deu Ellen Goldwhite, deu Adolfo Hitler, deu tanta gente que tinha um número calculado em algum tipo de letra, de algarismo e tal. Já se disse que o número é 666. O pedido para quem lê e tem entendimento é para identificar o indivíduo no processo, no tempo. E aí vai poder fazer essa identificação, porque o número vai ser implantado, o nome vai ser implantado e o sinal vai ser implantado. Que sinal é esse? Não sabemos. Aníbal Reis, um ex-padre, ele aí de São Paulo, ele uma ótima pessoa, excelente escritor, mas ele estava tão aficionado com a Igreja Católica que ele colocou o sinal da besta como aquele sinal da cruz que a gente faz assim, né? Então, fazer quanto católico aquele sinal. Então, assim, sinal, nome e número serão os elementos que serão implementados na testa ou na mão direita. Isso é para a tribulação. Não é para agora, porque o anticristo não está na Terra. Então, é muito complicado a gente identificar isso para hoje. Eu acho que quem tem entendimento é para aquele momento, um apelo às pessoas daquele momento que faça o cálculo, né? Isso, pastor, então, a minha pergunta é em cima do cálculo. Que cálculo seria esse? Dá a entender, por exemplo, vamos pegar 66 e calcular por alguma coisa? Não, então o que o senhor está dizendo é quem estiver lá que calcule quem é a pessoa. Porque o número já foi dado, né? O número já foi dado. É 666. Vai vir em forma de... Aí, quando surgiu o código de barra, tinha aquela caneta óptica, né? Aí aquele código descia, e era 6 mesmo, descia 6 no meio, descia 6K aí. Então, fez com que muita gente levantasse conjecturas a respeito disso, né? Teve gente na época que não queria nem andar com aquele carro, porque é the best, né? É o melhor, é a besta.
aí tinha a besta, ninguém nem queria pegar a besta, porque podia estar. Então, a gente, ó, o número da besta e o nome e o sinal, depois que a igreja for arrebatada, ele nem vai aparecer. O número da besta só aparece, ele não aparece nos primeiros 3 anos e meio, ele só aparece na grande tribulação, na parte final. Quem vai trazer o número, o sinal e o nome é o falso profeta. O falso profeta, a besta que sobe da terra, ela só aparece porque o mundo religioso, a Babilônia religiosa, ela cai no meio. A Babilônia religiosa é que ergue o anticristo. Ele tem dois polos, ele tem um polo político e um polo religioso. Então, a Babilônia religiosa é um movimento ecumênico que vai levantar o anticristo. Então, o braço religioso, Babilônia, só vai até o meio. Ele vai nos primeiros 3 anos e meio. Aquele capítulo 17 de Apocalipse, ele fala da queda dessa Babilônia no meio. Quem vai derrubar a Babilônia religiosa não é Cristo. Cristo vai derrubar a Babilônia política, são duas. A Babilônia política encabeçada pelo anticristo, ela é derrubada em Armagedon. Ela é derrubada no final. Mas quem derruba a Babilônia religiosa são os 10 reis. Está lá no capítulo 17, que os 10 dedos, os 10 chifres da estátua, que são os 10 dedos dos pés lá da besta de Daniel, capítulo 7. Então, os 10 dedos da estátua, os 10 reis vão pô-la nua e vão destruí-la. Quem vai destruir a Babilônia religiosa é o próprio sistema anticristão. Então, esses 10 reis derrubam a Babilônia enquanto são 10 reis, mas o anticristo ele governa com os 10 reis nos primeiros 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio finais, ele derruba 3, e aí ele só fica com 7, ele é o oitavo. Então, ele derruba 3, é a ponta pequena que sobe, derruba 3. Então, o anticristo, o próprio sistema do anticristo derruba a Babilônia religiosa, para, a partir daí, surgir o falso profeta, que é o anti-espírito. Esse falso profeta é que vai fazer a imagem da besta, que vai colocar a imagem da besta no templo. Então, esse falso profeta é ele que vai trazer o nome, o número e o sinal. Então, o número, o nome e o sinal não faz parte da 70ª semana toda. Ele faz parte apenas da segunda parte da semana, porque o braço religioso traz até aqui, é destruído, aí o falso profeta vem e leva para cá, e aí no final é que a Babilônia política vai ser destruída pelo anticristo, ou por Jesus Cristo. O anticristo vai ser destruído por Jesus Cristo. Então, a Babilônia, o número, o sinal e o nome, está lá para metade da semana. Então, a gente aqui não tem competência nenhuma para calcular número e estabelecer qualquer coisa em relação ao anticristo, agora numa dimensão mais malévola, que é quando ele quebra o pacto com Israel e ele começa aí a perseguir, tanto matar as duas testemunhas e perseguir os judeus, a mulher, e perseguir também eleitos, crentes, gentios da tribulação, que vão se converter. Ok, pastor, obrigado. Daniel e depois o Márcio. Pastor, eu gostaria de saber se uma corrente que diz que pode ser 616. Conhece essa? Já ouvi falar sobre ela, mas o número está na Bíblia. 666. Tirar Certo. 50 e deixar 616 é forçação. O número Exato. é 666. Então, não precisa, não tem necessidade de se chegar que pode ser, na época da demarcação, se tiver algum código especial a ser decifrado, eu não sei dizer. Essa Tá. parte aí eu não posso ir além do que está escrito, então eu não sei como é que esse cálculo é feito, ou
se o cálculo é apenas a identificação em relação Tá. à pessoa dele. Agora, eu queria saber, se o pastor puder me dizer, é certo dizer as duas testemunhas é para Israel e os 144.000 é para toda a terra? É certo dizer sim, porque claro que o testemunho delas vai atingir toda a população, porque atormenta a população. As redes sociais vêm, mas a Certo. pregação delas é dentro da terra de Israel para Israel. E Tá. do trabalho delas, o remanescente sai, que são os 144.000. E os 144.000 vão pregar o evangelho para toda a terra, porque Isso. vão atingir, e a gente tem aquele capítulo 7, é bem interessante, porque no capítulo 7 aparece 12.000 de cada tribo, e ali no final dos 12.000 de cada tribo, aí a gente tem uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações que não são judeus, porque o judeu está aqui, e tudo está indicando dentro de uma lógica que esses 144.000 alcançam essa multidão inumerável e mais, porque o evangelho do reino vai ser pregado pelos judeus aos gentios, a ponto de Jesus falar lá no capítulo 24. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentios, e então virá o fim. Então, o evangelho do reino é diferente do evangelho da graça. O evangelho da graça tem a obra, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. O evangelho do reino, ele tem um propósito, anunciar o Messias. Claro que dentro desse contexto entra a graça, entra, porque só vai alcançar o Messias quem se converter. Vem uma mensagem que evoca o salvífico, sim, mas o projeto é arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi esse o teor que Jesus trouxe João Batista, para que eles acreditem no Evangelho e possam entrar no reino. E entrar no reino, aí ele alcança aquelas pessoas que no final vão entrar no reino, as ovelhas. E Israel está no meio, os pequeninos irmãos, é um terço, porque Zacarias já disse que um terço se salva e 2 terços irão se perder dentro desse contexto, né? Ok. Obrigado, pastor. Márcio, sua vez. Obrigado. Vou começar pelo fim, sobre essa parte do reino, pastor Evaldo. Eu não sei se eu entendi até agora a palavra errada ou a sua colocação. Jesus, em todo o tempo, quando ele está falando, né, ele sempre falou do reino. Ele prega a mensagem do reino. O Pai Nosso, né, a oração fala do venha o teu reino. Então, todas as mensagens de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, os ensinos de Paulo falam sobre o reino. Então, ele nos compara com embaixadores do reino. Então, eu não consigo separar ou entender do jeito que foi colocado pelo senhor agora, que por enquanto não é reino e vai ser reino pregado ali durante a grande tribulação. Israel que vai ter essa mensagem. Eu acho que nós carregamos como embaixadores de Cristo essa mensagem do reino. Ou eu estou errado? Nós não seremos coroados para reinar com ele? Já não é essa a mensagem que temos? Essa é a minha primeira pergunta. Assim, irmão Márcio, é, a gente trabalhou por um bom tempo, até com versículos, a gente foi trazendo versículos até textos sobre o reino, e a gente trouxe porque há problema com aqueles que acham que o reino já foi inaugurado, porque eles não têm uma dimensão de um reino que tem a palavra reino, tem uma visão que não é unívoca. Então, quando é apresentado o reino messiânico, a ideia do reino messiânico, até o sermão que o senhor trouxe aí, que ele traz o Pai Nosso e ele trabalha com venha o teu reino, que é futuro, né? Que ele está falando
venha o teu reino, que é para a gente orar para esse reino chegar. Aquele sermão do capítulo 5, 6 e 7, em sua dimensão maior em Mateus, é falando da ética do reino. Claro que muitas coisas ali a gente pode trazer para o presente, no sentido de extrair lições, pode, não tem problema nenhum. A gente não vai concentrar, porque a ideia ali é como se a ideia é o rei falando aos súditos de um reino que vai ser inaugurado. Mas que a ética do reino é uma ética que se expande. Agora, a palavra, a mensagem de início, ela foi uma mensagem para Israel, uma mensagem messiânica, tanto que ele deu o ide lá, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, no capítulo 10, mandando os embaixadores de dois em dois, até que a igreja entra no processo. Quando a igreja entra no processo, a gente já tem, porque Jesus não pregou a obra, ele realizou a obra, mas a mensagem de Jesus não foi a obra. Eu acho que eu não posso aqui precisar agora, mas umas 5 vezes, talvez, que ele falou sobre a obra. Mas ele executou, ele não, quando ele diz o filho do homem vai, conforme acerca dele está escrito, vai ser entregue na mão dos principais, aí foi a obra. Mas ele pregou o tempo todo o reino, porque a mensagem dele foi o reino. E a ideia dele era um reino que ele iria, ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Senhor agradou dar-vos o reino. Mas esse reino foi rejeitado. O rei foi crucificado, o precursor foi decapitado. Aí então virão sim pessoas pregarem o evangelho do reino, aí sim esse reino estará próximo, porque ele esteve próximo, sim. O reino de Deus está próximo, estava próximo, só que o reino foi rejeitado. E esse reino, e ele mesmo diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, se fosse, pelejaria os meus para me livrar, mas o meu reino não é daqui, porque o rei veio para o que era seu e os seus não receberam. Então a gente acredita no adiamento do reino. Consequentemente, quando vier a 70ª semana de Daniel, o reino sim aí estará muitíssimo próximo. Aí tende a haver um grupo trazendo o evangelho do reino. E, inclusive, alguns fazem confusão com o 28, com o 24, versículo 14, e a confusão está feita quando diz assim, Jesus falou, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, pegando isso para arrebatamento da igreja ou alguma coisa assim. Quando Jesus está falando isso, e ele diz, depois que esse evangelho for pregado a todos, virá o fim, esse fim aí é a consumação dos séculos. Esse fim aí é a gente ver em Zacarias 8, pessoas pegando na orla do vestido dos judeus e pedindo a eles que ensine o caminho do Senhor. Gentios pegando na orla, porque o evangelho do reino vai ser pregado pelas duas testemunhas, vai ser pregado pelos 144 mil e vai ser pregado no milênio pelos judeus. Não é nem a igreja não vai pregar no milênio. Quem vai pregar são os judeus, de acordo com Zacarias, e eles vão pregar até o final, porque vão nascer pessoas, vão se converter pessoas, e esse evangelho do reino vai se expandindo, porque o reino milenar, o reino teocrático, monárquico, ele estará na terra. Então, agora, quando você vê se falar em reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus não é comida, nem bebida e tal, há uma visão de um reino mediatário, há uma visão de reino de Deus como uma ideia de que pertencemos a Cristo e ele domina as nossas vidas, e ele domina, ele reina na igreja, no sentido de que ele domina os nossos corações. Então, há essa visão, mas não uma visão de uma pregação de um evangelho do reino como Jesus e como João Batista pregaram e como será pregado no período tribulacional. E tanto que você vê a diferença de um evangelho do reino pregado por Jesus, pregado por João, e quando Paulo e os apóstolos vão pregar, eles pregam o evangelho da graça. E o evangelho da graça, você vê uma diferença quando eles pregam a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e a exaltação de Cristo. Mas quando ele chega nas sinagogas dos judeus e ele vai apresentar ainda falar desse futuro, o que ele mais tenta fazer é dizer: Jesus é o Cristo. Toda a luta de Paulo nas sinagogas, quando ele chegava nas cidades, era apresentar aos judeus: esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Messias, para dar essa ideia de um rei que reinará no futuro. Está entendendo? Não, eu entendo isso, eu só não consegui entender
dentro até dessa explicação, a diferença do reino que nós hoje pregamos do evangelho que a gente prega. Eu entendo a diferença do evangelho da graça, que é o como a gente chega às pessoas, mas o que a gente prega é o reino de Cristo. Nós somos concidadãos dele. Tem vários versículos que a gente usa no processo de evangelismo, no processo de ensino dentro das nossas igrejas, sempre falando do reino. E o reino messiânico, o milênio, ele é um reino governamental, periódico, com início, meio e fim, pré-determinado, para cumprir as escrituras e provar que o homem, pela sua capacidade isolada, ele não consegue se desvencilhar do pecado, nem com Jesus pessoalmente aqui reinando. Então, é a desgraça ou a demonstração completa da falibilidade humana, no meu entendimento. Por isso que tem o Armagedon lá no final e tudo mais. Então, pessoas olhavam para Cristo antes dele vir, pessoas conviveram com ele, e nós olhamos para o passado, que ele veio e lá, durante, nem todo esse tempo não teve salvação. Então, eu não consigo separar. Para mim, o reino é a graça, né? E aí fiquei muito confuso. A gente só faz a separação. Eu entendo o que o senhor está falando. Quando a gente fala de reino, olha, no reino de Deus é assim, no reino de Deus é assim, e aí a gente vai trabalhando, eu entendo direitinho. O que a gente o que a gente tenta trabalhar é não fazer a confusão em achar que, por exemplo, o reino milenar de Cristo, o reino do Cristo, quando lá na sétima trombeta, lá em capítulo 11, versos 15 a 19, e lá no 15 diz assim: tocou o anjo a sua trombeta e ouviu-se grandes vozes dos céus dizendo: o reino, os reinos do mundo voltaram a ser do Senhor, que é Deus, o Pai, e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Então, esse reino milenar do Senhor, que a gente espera, e o reino eterno, que é a nova terra, esse reino é futuro. Esses dois reinos é futuro, e nas epístolas, em vários textos, se trabalhou assim. Se a compreensão de reino, a gente entender a compreensão de reino dentro desse processo como algo futuro e que no futuro, durante o período tribulacional, isso vai ser pregado acentuadamente, porque está chegando, ele tá vindo, aí tá bom, para a gente entender a coisa, tá ótimo. Agora, se eu disser para o irmão assim, Paulo chegou lá e falou, o qual nos transportou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, eu estou entendendo que a igreja, que no futuro nós vamos ser reis e sacerdotes, nós reinaremos sobre a terra, se perseveramos com ele, no futuro reinaremos. Então, essa ideia de reino, é isso que a gente não pega uma ideia de reino muito unívoca, a gente pega uma ideia mais abrangente. Então, já existia antes de Jesus vir à terra o reino universal de Deus. Desde que ele trouxe o domínio do reino dele, o reino de Deus, Jesus era rei antes. Deus é rei do universo. Agora, hoje, no presente, a gente não diz assim, a igreja é o reino de Deus. A gente não diz que a igreja é o reino ou é a expressão do reino, porque a gente está pensando no reino milenar, no reino messiânico, no reino do Cristo, no reino eterno, quando ele vai reinar e depois vai entregar o reino ao Pai e eles serão tudo em todos. Então, a gente tem essa projeção escatom. Agora, quando a gente fala sobre o reino de Deus hoje e tal, a gente está falando de um domínio. Não deixa de ser o Espírito Santo nos enchendo, o Espírito Santo nos dominando. A gente não tem problema com isso, porque a gente vê de que Deus trabalhou essa ideia. O problema é a gente pegar a ideia de reino de Deus como se fosse única. E a gente não tem problema. Do jeito que você está falando, estou entendendo direitinho, que você está trabalhando com a ideia de que a gente pode falar de um reino, mas a gente, quando fala de um reino, se for escatológico, é o messiânico, que não foi inaugurado, é o eterno, que ainda virá depois do messiânico, e aí vai. É dentro dessa perspectiva. Bom, agora a minha pergunta inicial foi, até dei um sorriso aqui quando o irmão Daniel falou, é sobre o 616 e o 666, né? Eu já estudei bastante a respeito disso e
isso não existe porque alguém tirou 50. Isso existe porque as traduções mais antigas do Novo Testamento, elas possuem alguns textos antigos 666 e outros textos antigos, talvez os mais antigos é 616, né? Então, não é à toa e nem invenção de homens, é de tradução, e várias Bíblias aquelas enciclopédias bíblicas mostram no seu rodapé que em alguns textos a tradução é 616. Isso não é comum aqui no Brasil da gente estudar, mas isso é originário e é fácil de pesquisar sobre os escritos mais antigos, né? E esses dois números são dois números que remetem ao nome de Nero César, né? Ou de Nero, Nero ou Nero César. Os dois nomes eles têm essa implicação de cálculo. E eu discordo um pouquinho do ponto de vista que isso é lá para o futuro quando a gente verificar. Eu acredito de verdade, e aí os primeiros cristãos também, porque lendo que os primeiros cristãos do primeiro século, do segundo século escreviam, até foi criada uma teoria que é Nero Redivivus, do italiano, né? Que eles acreditavam que Nero voltaria como o anticristo. E em Apocalipse 11, versículo 7, fala que o anticristo ele vai vir do, do abismo do inferno, né? Então, assim, essas teorias, elas têm uma origem bíblica mesmo, né? E o nome de Nero César, nessas duas traduções, tirando a palavra César, fica Nero. Nero é 616 e Nero César Nero, né? Dá o 666. Então, a origem disso, ela não é nem pagã e nem à toa. Ela tem respaldo acadêmico, é, baseado em vários pergaminhos dos mais antigos. E a teoria, e aí eu gostaria de incluir esse versículo, que é o versículo de Apocalipse 11, verso 13, que diz o seguinte. Espera aí que a minha Bíblia aqui pegou outra. Justo agora. Só um minuto. Apocalipse 11, verso 13. Só um instante que eu quero ler com os irmãos. Ah, aqui. É versículo 7, tá? E quando acabarem o seu testemunho, falando das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então, assim, o que sobe do abismo, para subir do abismo tem que estar no abismo, né? E esse texto é um texto que para mim ele é muito misterioso. Eu nunca considerei, eu não sei exatamente o que pensar a respeito disso. E é justamente nesse contexto que fala sobre que um dos 8 reis, ele que já esteve entre nós, agora não está, mas no futuro virá, e fala que ele vem do abismo. Existe alguma interpretação para juntar essa identificação dessa pessoa? Ou porque assim, a gente está falando, é o diabo que vai possuir, mas o diabo não está, ele nunca esteve nesse abismo, né? A gente está falando da mesma coisa ou de coisas diferentes? Já pensamos a respeito disso? Eu sei que tem muitos estudiosos que têm suas teses, né, e apresentam seus pontos de vistas a correntes que interpretam o Apocalipse como se fosse um, um texto já pretérito, né? É a corrente preterista que quase tudo se cumpriu. Eu prefiro ter uma visão escatológica,
Então, eu creio que o anticristo virá, e como o anticristo virá, mesmo que, é como João falou, o mesmo João do Apocalipse, ele diz assim, como ouvistes que vem o anticristo, muito se tem feito anticristo. Então, isso não descarta Nero, Calígula e tantos outros Césares e outros que negam, por exemplo, ele batendo no gnosticismo, ele está falando daqueles que negavam que Jesus Cristo vinha em carne, né? Os gnósticos, os docetistas, que não aceitavam que Jesus veio em carne. Então, essa questão do 616, pelo que a gente vê de traduções e do texto, eu tenho tanto texto crítico quanto texto receptus, que são os textos, né? O crítico eu não aceito muito, mas é o texto da atualizada, assim, porque ele é da alta crítica, né? Mas eu tenho aqui o massorético, eu tenho o texto crítico, eu tenho o texto receptus, né? Que trazem, são os textos das Bíblias, e traz o número 666. Essa é a sigla lá, a colocação, que não está em numeral, ela está escrita, ela traz o número 666. Então, é bom o senhor colocar que tem, claro que não é da cabeça, né? Que tem gente que traz essa ideia do 616, mas o Nero Redivivus, eu tenho dificuldade de aceitar a ideia de um Nero que venha como a nossa ideia das duas testemunhas, né? A ideia que a gente tem de que essas testemunhas, pensando em pessoas, né? Que essas testemunhas sejam pessoas que viveram em outro momento e foram trazidas, seria o mesmo que dizer agora que também haveria essa vinda de alguém que viveu em outro momento e veio, né? A ideia de um anticristo nessa dimensão que tem quem pense assim no Nero. Eu vi essa tese do Nero Redivivus, né? Então, quando se fala lá em Apocalipse 17, porque são 7 cabeças e 10 chifres, e as 7 cabeças elas são 7 montes sobre os quais a cidade está assentada, e identifica Roma, a cidade de Roma, mas também diz que são 7 reis. E alguns usam 7 reis para identificar Césares. Só que tem um problema aí, dentro do contexto, porque não teve só 7 Césares e 7 Césares malignos, como Calígula, por exemplo, e outros. Nero e tantos outros. Mas a gente pensar, por exemplo, em 7 impérios, casa melhor. Porque se você tem o Império Egípcio, que escravizou Israel, um primeiro império, um primeiro rei, uma primeira cabeça. Depois você tem a cabeça assíria, que escravizou o Reino do Norte, o Império Assírio. Depois vem o império chamado de Império Babilônico, que é o terceiro império, que escravizou o Reino do Sul. Aí tem o império chamado de Império Medo-Persa, que seria o quarto. O Império Grego, que seria o quinto. Aí ele diz, 5 já caíram. A gente pensar nesses impérios, o grego ele estava vivenciando o Império Romano. 5 já caíram. Um existe, que seria o império, porque ele estava sobre a égide de um imperador romano chamado Domiciano, aquele que arrogou a si o direito de ser Deus. Então, um existe, mas durará pouco. E aí ele fala do sétimo, que o sétimo seria o próprio Império Romano restaurado no futuro, a ideia, né? De um império da sétima cabeça ser, e a besta do oitavo, porque ela brota desse Império Romano que virá. Ela seria o oitavo dos 7 e iria abater até dos 10 reinos que vão apoiá-los, que aí já entra os 10 chifres e não as 7 cabeças, ela derruba 3. Então, a questão do abismo, Márcio, eu penso mais a ideia de um poder infernal. Porque o anticristo é verdade, ele não está no abismo, ele vai ser amarrado no abismo, porque a palavra abismo nem sempre quer dizer o inferno eterno.
Aliás, abismo para os demônios, eles disseram, não nos lance no abismo, implicando que poderia ser esse abismo, a Guiena, a Guiena. Agora, essa besta que sobe do abismo, cuja ferida mortal, aí nessa fala sua, parece que você pensaria ferida mortal sendo um Nero redivivus, né? Mas a gente pensa assim, que a condição de morte dela ocorreu na tribulação e ela teve uma ressurreição. Por quê? Porque tem um encontro. A própria besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. E diz que o dragão, quando foi lançado na terra, isso vai acontecer, capítulo 12 de Daniel fala desse Miguel que se levanta a favor do povo de Israel, e vai haver a briga lá do capítulo 12 entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, e ele é derrubado. E quando ele se vê na terra, capítulo 12, ele é derrubado. Capítulo 13 diz que quando o dragão está na areia do mar, ele se põe em pé sobre a areia do mar e a besta sobe do mar. Então, ela é a besta que era e já não é, porque o Império Romano era, e na época, no caso, ela já não é no futuro, porque ela Não, já não é. mas aí a gente tá colocando, porque quando João escreveu isso, se a gente está falando de império, o Império Romano não poderia ser, porque ele está falando no presente. Olha, essa besta, se a gente estiver falando de impérios, tá? A Sim. besta que era, agora não é, já não é, e que virá no futuro. Então Sim, é isso porque que ele está dizendo. Então, assim, João falou sobre isso, abordando. Ele isso. não Se a falou gente sobre isso, mas Daniel não falou sobre isso, dessa besta? Ele não fala dessa besta. falou, Ele fala como falou, as 4 bestas, aí ele fala de uma besta isso. que tem, que é um monstro indescritível, que casado com a estátua de Nabucodonosor, que é a mesma linha, e nos pés da estátua, nos pés da estátua, em parte de barro, em parte de ferro, esses pés não têm os dedos. Ele não tem, ele tem a canela e tudo, mas ele não tem os dedos, porque na história não tinha nenhum. Então, na época de João, quando ele diz 5 já caíram, um existe, é o Império Romano. Existe, mas durará um pouco. E a besta é o 7º, porque o próximo reino, o próximo império é o dela. O próximo império é o da besta, porque ele era Império Romano no tempo de Cristo. Ele já não é, projeta para o futuro. Projeta para o futuro. Então, ele diz 5 já caíram. Aí você vai até o Império Grego. Um existe. Aí tem lógica o que ele está dizendo. É o Império Romano. Um existe e vai durar um pouco. E a besta é dos 7, é o 7º, né? E vai à perdição. Então, claro que essa interpretação é uma interpretação, tá entendendo? A gente não tem condição de bater martelo, isso são Porque assim, conjecturas. Nesse só para campo entender, aqui, né? pastor, são conjecturas, obviamente, de ambos os lados, entre essa besta ser uma pessoa ou ser um império. Tá claro para mim. E infelizmente, eu E é perdi o uma início. pessoa que, assim, vai ser uma pessoa, o anticristo vai, mas o império dela também pode ser trabalhado dentro desse campo, como Não, tá império. bom. Não, tudo bem, porque aí, se a gente olha a besta nesse contexto que ele está dizendo como uma pessoa, é uma coisa. Se a gente entende esse contexto como um império, é outra totalmente E diferente e dá pode, né? margem à interpretação. O senhor está no Perfeito. capítulo 17, não é isso? Esse texto que você Exatamente. puxou foi do 17, Exatamente. que é Isso. diferente do 13. No 13, Uhum, você consegue visualizar uma pessoa. No uhum, 17, você já consegue visualizar um império. Inclusive, uhum, a besta está sentada sobre uma mulher. uhum, E a mulher depois é identificada como a cidade de Roma. Então, uhum. você tem uma linguagem figurada assim. E lá É. no capítulo 17, a gente ele está dando interpretação de 7 cabeças sendo 7 reis. E a Uhum. besta sendo a 8ª, no sentido de que ela pode Ser um rei, ser ou ser uma o nação, ou rei ser do um império. império. O Então, império e o rei está identificado, entendeu? Eu acho. O império rei
o império, esses 7 e 8, identificar tanto o rei do império quanto o império. Entendeu? Difícil. É um entender, texto. não, eu entendi, mas eu acho que aqui cabe a gente entender que existem esses contextos, só isso que eu queria colocar. Agora, desculpa, eu tenho mais uma pergunta, posso fazer ou quer passar para outra pessoa? Tá bom, Elias. Sobre a iminência, eu não sei se o que foi tratado antes de eu chegar já falou sobre a iminência, porque eu li os slides, ou não. Eu vou pedir a você para segurar um pouquinho, Uhum. porque a gente vai trabalhar alguns slides sobre iminência. Não, é Aí, por isso que eu queria, porque eu estudei o material, pastor Evaldo. Eu estudei o material antes, então eu não sabia até onde que andou hoje, por isso que eu estou a gente perguntando. não tocou lá. Tá bom, Aí, então deixa a aí minha questão vai para quando a depois. gente abordar lá, o senhor guarda essa Não, pergunta tá bom. sobre a É iminência. por isso. Eu Essa, falei esse até era. aqui, eu falei aqui nas correntes e falei de iminência hoje aqui, mas eu não pude ainda discorrer sobre ela. Tá entendendo? Uhum. Aí eu peço a ser um pouco de paciência para lá na frente a gente Não, trabalhar. sem problemas, sem problemas. É por isso que eu perguntei. Ó, Tranquilo, obrigado. ok, ok. Falou, Martinho. Pastor Lorival. Eu queria voltar um pouquinho na questão do reino de Deus, e porque para mim é muito claro que o reino de Deus, quando Jesus pregava, né, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, João Batista também pregava. Logicamente que ele estava pregando o evangelho para o seu povo, né, para os judeus, para o povo de Israel. E o governo anterior ou vigente, não em vigência, né, mas que já tinha sido instituído em Israel, era de reino, né, como um rei, teve um rei como dirigente da nação. E também eu associo o reino de Deus com a presença de Jesus na terra, no mundo. Então Jesus estava lá, ele era, por direito, né, rei, porque era descendente de Davi, ele era o Messias prometido, aguardado, esperado pelo povo. Então, logicamente, que era o status ali, uma vez que Jesus fosse aclamado, com todos os direitos, então seria o reino, né, de Deus, literalmente falando. E também lembrando que até a cruz valia ou estava em vigência a dispensação da lei. Então, logicamente, que na dispensação da lei, o termo é reino de Deus. E eu não vejo, outra questão é, eu não vejo na igreja um reino. Não tem como eu ver na igreja um reino, porque nós somos muito diferentes, né? Há muitas divisões, muitas vertentes, muitas variantes. Embora seja um imperativo a nossa unidade, nós não somos, né, unos, a não ser em determinados grupos seletos, como o corpo de uma igreja, como corpo local, e ainda assim aqueles mais consagrados, dedicados, comprometidos com a obra, né? Eu não vejo um reino governando a igreja. Talvez no coração dos crentes, de certa forma, né? Mas não o tempo todo, porque o pecado não nos deixa estar submissos sobre a vara de ferro de Jesus. Como vai ser o reino dele, né? Literalmente. E outra coisa, Jesus falou que o príncipe desse mundo, né? Tá aí. João fala na primeira carta que o mundo inteiro jaz no maligno. Então não pode ter um reino de Jesus ao mesmo tempo que o mundo está sendo reinado pelo maligno, né? E a igreja não tem um comportamento de quem está debaixo
né, na submissão de um rei soberano. Então, eu creio que aspectos que a gente aplica, por exemplo, de Mateus, né, de falar sobre as bem-aventuranças ou coisas assim, logicamente que isso nós tiramos ensinos de qualquer parte da Bíblia, né? Deus orientou Caim, viu que ele estava depressivo já, né, por causa de ter matado o irmão e tal, ou não, tentando matar o irmão, porque ele perdeu lá a questão da adoração. E então a gente aplica aquele versículo para falar para as pessoas que, olha, o semblante caído, né, é um sinal de tristeza, depressão. Então, nós percorremos a Bíblia toda buscando orientações para a nossa vida cotidiana. Então, para mim, essa questão assim, da gente falar que o Evangelho de Mateus não é para o crente, né, ou que os evangelhos não se aplicam à igreja, eu não creio nisso. Eu creio que aplica-se sim muitas coisas e de outra forma não teria sentido nós termos toda essa literatura sagrada, né, revelada por Deus, para que nós só para ler e não servir para nada. Então, realmente eu creio que o reino de Deus vai retornar no milênio, né? Vai ser o reino de Cristo, literal, mas que hoje não. E também, a época da graça não é só uma coisa boa acontecendo. Eu acho que a graça acontece mais por causa dos sofrimentos que nós temos, né? Que nós passamos. Então, quando você passa sofrimento, vem a graça de Deus para te dar suporte, para suportar, superar aqueles sofrimentos. Então, a graça não é só uma coisa boa, maravilhosa, preciosa o tempo todo. Ela é para nos dar um suporte para enfrentar as adversidades e dificuldades. Então, para mim, eu entendo o reino de Deus dessa forma. Não sei se os irmãos concordam, mas é o meu entendimento, né, sobre o reino de Deus. É, é aquela questão. O Alva McLean fez aquele livro, eu mostrei para vocês, né, A Grandeza do Reino. O Michael Vlach fez também Ele Reinará para todo sempre. E assim, quando a gente vê esses homens eles fazem a divisão muito bem feita, quando diz a gente tem a ideia de um reino milenar, que é futuro, um reino eterno. Então, quando Jesus falou para Nicodemos que quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus, não está falando de entrar na igreja. Ele está falando de uma entrada no reino eterno mesmo. Ele está dando a projeção de futuro, de que essas pessoas, para alcançar esse reino, inclusive quando a gente vai para Paulo e ele diz, olha, não erreis, nem os devassos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. Ele está falando do reino futuro. Nas epístolas, reino, essa ideia de reino de Deus é futura. Quando Jesus botou uma criança e disse capítulo 18 de Mateus, ele disse, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, não verão o reino dos céus. Ele está projetando para a ideia de futuro. Então, o reino mesmo, a ideia de reino de Deus é uma ideia futura. A ideia do reino eterno é que a gente vai desfrutar para sempre. Então, quem aceita Cristo hoje, morrendo hoje, vai para o céu e depois vai ressuscitar e depois vai reinar com Cristo 1000 anos. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo em que sentido? É futuro. Aquele livro que está lá, que Jesus era o digno de abrir, ele só vai ser aberto e a herança vai ser dada só no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. 20, o milênio, e 21 e 22, o estado eterno. Isso é o reino de Deus que a gente vai herdar. Isso é o reino de Deus que Paulo almejava. Isso é o reino de Deus, está entendendo? Então, a gente faz parte disso? Faz. A igreja faz parte disso, do reino? A igreja faz parte do reino, ela não é o reino.
Então, se a gente não tiver essa visão de futuro, que hoje a gente é salvo, a gente pode morrer hoje, vai para a presença de Deus, não estará ainda herdando a Nova Jerusalém. Porque tudo isso está projetado para o futuro. A gente vai para o céu, a gente vai morar com Deus, a gente vai estar lá. Então, quando se fala em reino de Deus, está se falando nessa dimensão futura, nessa dimensão escatológica, que virá. Agora, Deus dominando as nossas vidas é patente, Deus dominando os nossos corações, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E mesmo que a gente tenha pecado, Paulo diz que a gente não é perfeito e depois ele diz que a gente é perfeito no mesmo texto, quando ele fala dessas questões que nos limitam. Então, a gente pregar o reino e sermos embaixadores do reino e falarmos sobre o reino, a gente só tem que ter essa distinção de que o reino messiânico não foi inaugurado. O o reino que tem aliança davídica, aliança abraâmica, aliança nova, esse reino não está aqui. Veio, mas só que foi rejeitado. E quando rejeitaram, blasfemaram contra o Espírito Santo. Capítulo 11, Jesus se revoltou contra eles, disse que eles não teriam perdão nem aqui, nem no outro, no porvir. Por que Jesus fez isso? Eles rejeitaram a prova ali. Jesus veio com os milagres e disseram, é Beelzebul, não é Jesus, não é o Messias, é Beelzebul. E Jesus foi lá e bateu de frente. E depois, a partir daí, ele já começou a mudar a direção, a mudar a direção. Por que ele mudou a direção? Porque o reino foi adiado, a igreja entrou. E a igreja viria. E aí vem aquelas instruções do capítulo 13 a 18, de 13 a 17 do livro de João. Por quê? Porque o reino foi rejeitado. O rei foi crucificado. O precursor foi decapitado. Então, o reino de Deus foi adiado. E adiado porque foi o homem que interferiu nisso? Não, tudo plano de Deus. Tudo projeto de Deus. Ele tem um plano para Israel, ele tem um plano para a igreja. Então, ele tem seus planos, ele vai mexendo, ele vai andando. Então, a igreja não é o rei, a igreja está fazendo o seu papel, mas a igreja tem um papel preponderante no reino. Ela é esposa, ela vai reinar, ela vai governar nesse reino. Então, o que ele falou para Nicodemos tem um tom futuro. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus para vivenciar essa herança. Quem não se tornar como uma criança não pode. Por quê? É dentro de todo esse contexto e fica melhor a gente andar por esse caminho. Ok? Bom, eu tenho o pastor Dilson, depois tem o primo. E são 22 horas e 29 minutos, tá bom? Então, vamos encerrar com perguntas por aqui, ok? Pastor Dilson, por favor. Ok, irmãos. A minha fala vai ser rápida. Quando nós falamos no evangelismo, por exemplo, nós falamos sobre o reino de Deus, usando aí João 3 mesmo, não é? Que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Mas numa conversa dessa com o ímpio, se você for explicar que isso está falando escatologicamente, ele já não vai nem saber mesmo do que se trata. Então, nós usamos que o Senhor, eis que eu estou à porta, não é? Apocalipse 3:20, mas nós sabemos que ali não está falando justamente sobre abrir o coração, nós aplicamos isto, né? Sem sombra de dúvida, mas não com esse entendimento. Mas, pastor Evaldo, o que eu quero perguntar para o irmão, o texto que o Márcio leu aí, Apocalipse 11:7, o verso 7 e o Apocalipse 13:1 não são a mesma ligação, falando que o Apocalipse 13:1 ele diz, e eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e aí segue toda a questão. Não estão ligados falando sobre a mesma coisa? Se você pegar, tem tradução que você pensa que é João, mas aí essa tradução não está boa. Então, quando você pega o capítulo
o capítulo, dá uma olhada aí, e vocês veem aí nas traduções que vocês têm, o capítulo 12, versículo 17, que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aí o irmão pastor Dilson leu como nessa tradução, que não está boa, porque fica parecendo que é João que se coloca sobre a areia do mar, e não é João, não é João, é o dragão. É o dragão que se coloca. Veja se alguém tem uma tradução atualizada. Eu tenho a corrigida aqui na mão agora. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Fica parecendo que foi João que se colocou na areia do mar e viu a cena. Mas não é. Aí é o encontro do dragão com a besta. E eles se identificam, eles têm uma identidade muito forte. Por isso que eu digo que essa ferida mortal é ela morrendo e o dragão agora entra nessa besta que sobe do mar para poder fazer aí começa a grande tribulação quando ele rompe com Israel. Alguém tem uma tradução aí? Eu tenho aqui muitas, mas eu não quero pegar Eu agora. tenho aqui, pastor, Diga aí, meu tem aqui irmão. a Ara, tá? Diga. Ela diz lá: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí, ponto e vírgula. E se pôs em pé sobre a areia do mar. É isso. Estão ligando com a parte de cima. Corretíssima. Ele que se pôs sobre a areia do mar para, no mar, mar dos povos, ele agora entrar, ele se identificar. É o encontro. Esse texto aí, esse momento aí, é o encontro do dragão, que foi derrubado por Miguel, com a besta. E aí, essa besta. Aí, Márcio, por isso que eu penso que isso identifica essa besta como subir do abismo. Por que ela sobe do abismo? Porque cheira enxofre. Isso é o abismo. Esse anticristo, para mim, não é uma pessoa antiga. Esse anticristo é o anticristo, é aquele que João disse. Vocês já viram que tem, como vocês já ouviram que vem o anticristo, muito se tem feito. Saddam Hussein, Hitler e tantos outros. Agora, há o anticristo que vai ser diferente, que vai ser possuído por esse dragão, que foi para o mar. Quando ele desceu à terra, que ele tentou perseguir a mulher e não alcançou a mulher, agora ele se põe sobre a areia do mar, agora é o casamento, é a união dele com o dragão, ou dele com o anticristo, o dragão com o anticristo, para poder desenvolver o seu projeto malévolo. E aí eu creio que ele vai ressuscitar, e tem como, viu? Porque se todos se admirarão por vendo a besta cuja ferida mortal fora curada, a ideia é vendo a besta que ressuscitou, vendo a besta que ganhou a nova vida, vendo a besta que agora essa é a que ressuscitou mesmo. E o dragão entra nela e aí ele vai fazer o arraso nesse período final de perseguição. Eu não sei se eu respondi, pastor Dilson. Eu estava colocando o verso 7 com a mesma expressão do mar, né? Apenas para falar sobre o que o Márcio falou do abismo, eu estava colocando apenas que o mar e o abismo dá para entender que é a mesma coisa, se era isso mesmo. Ah, não, o mar, o abismo tem a ver com algo infernal. E o mar é o mar dos povos. O mar simboliza no Apocalipse, como em livros de gênero apocalíptico, lá no Antigo Testamento, mar dá ideia de pessoas. Inclusive o mar de vidro lá no Apocalipse também, que tem a ver com salvos. E aí o mar dos povos. É o mar dos povos, porque a terra, o falso profeta sobe da terra, a terra ali, a ideia de terra ali é a ideia de Israel. A besta que sobe da terra de Israel é o falso profeta. Mas esse anticristo, ele sobe do mar dos povos, que não impede que ele seja judeu. Eu particularmente acredito que ele é judeu. Aí é outra situação, é outro momento, mas para mim ele é judeu da tribo de Dan. Também é uma conjectura. Entendi. Maravilha. Irmão Almir, o senhor baixou a mão, mas acho que dá para você fazer a pergunta, eu vou tentar responder rápido. Não, eu baixei porque o horário já avançou bastante. Fica para a próxima semana aí.
Tá bom, primo. Eu também tinha uma aqui, mas também vou deixar anotadinho para a próxima semana aí, porque já são 22h36, tá? Então, semana que vem a gente volta e eu também quero comentar em cima isso aí que foi falado, no finalzinho. Mas tá bom, muito obrigado aí. Obrigado a todos aí. Obrigado, pastor Evaldo, pelo estudo mais uma vez. Nós encerramos hoje com uma oração do pastor Lorival, não é isso? Por favor, pastor. Obrigado. Santo Deus, Pai querido e amado, queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos conduziu e nos ajudou pelo ministério do Espírito Santo em mais um tempo de percorrer a tua palavra e sob a direção do pastor Evaldo, o Senhor despertou em nosso coração uma atenção especial para este tema tão importante e impressionante para as nossas vidas, nosso interesse, para a nossa perspectiva futura e também para nosso lidar no presente. Pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria e nos dê, Deus, esse entendimento quando estivermos lidando com os nossos queridos, seja no evangelismo, seja no aconselhamento, seja na pregação, no ensino, de qualquer forma, Pai, que nós possamos realmente usar a Tua palavra com propriedade e com entendimento, para que as pessoas também entendam com clareza a mensagem que está em nosso coração e cada vez mais gravado, mais fixado, através da perseverança do estudo, e por isso tudo nós te agradecemos, pela instrumentalidade do grupo, pelos recursos da tecnologia, pelo tempo que o Senhor nos permite estar presente e contemplando as tuas maravilhas pela tua palavra. Abençoa cada um, Deus, que participou, e nos fortalece pelo teu Espírito. Nos concede uma boa noite de repouso e mais um dia amanhã, se o Senhor nos permitir, com alegria, interesse do coração e prontos para servir o Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pessoal. Boa Abraço semana a para todos aí, todos. boa Tchau. semana, hein? Obrigado, irmão. Boa Boa noite. semana. Bom Deus Boa abençoe, feriado, semana e bom, irmãos. Boa semana. boa noite a semana e todos. bom frio, né? bom Isso, feriado. agora vamos. Aqui Que tá um frio o frio quê, pastor terrível. Deus? Já vai começar a esquentar já, rapaz. Rapaz, aqui está previsto 3 graus nessa madrugada, no mínimo. Né? Liga a Eu lareira tô aí, igual, pô. eu tô igual o irmão Almi aí, ó. Liga, ô, Oi. pastor Gilson, liga a lareira aí em casa aí para aquecer um pouco aí. Rapaz, eu tô ambiente. aqui, os pés estão doendo de gelo. Boa Abraço noite, a meu todos, irmão. meus irmãos. Fiquem na Boa paz. noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Tchau, noite, gente. Um irmãos. abraço. Obrigado. Tchau. Que o calor venha para nós.